Hare Krishna, bom dia, desculpe o atraso. Estamos aqui mais uma vez na página do Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Hoje vamos dar continuidade à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Aos domingos nós costumamos ler o Sri Chaitanya Charitamrita. Eu não estou conseguindo aqui entrar na página do Instagram, não sei porquê. Mas então faremos só aqui na página do Facebook mesmo, da ISKCON Rio. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jasodanandana Brajajana Ranjana Jashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jashodanandana Brajajana Ranjana Jasodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jasodanandana Brajajana Ranjana Jashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudeva, Gurudev, Gurudeva, Jaya Gurudev, Jai Srila Prabhupada, Ki Jai, Sri Chaitanya Charitamrita, Ki Jai, Gaur Premanandi, Hari Haribo, Nityananda Prabhu, Ki Jai. Bom dia novamente a todos e a todas. Hare Krishna, temos aqui as presenças ilustres de Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna, Haridashna Das, que nunca falta, está sempre presente, e o nosso querido Sanatana Dharma, Das Goswami Maharaj, Bhagavata Transcendental, todas as glórias pela Prabhupada, Haribo, Jai. Então vamos lá, dar continuidade à nossa leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Hoje atrasamos um pouquinho, mas é domingo, né? Domingo, pessoal, às vezes chega mais tarde mesmo, né? Vamos começar então a ler do Adi Lila, o capítulo 10. Esse capítulo fala sobre os devotos mais confidenciais, mais íntimos do Senhor Chaitanya, né? Ele chama-se os galhos secundários, os galhos principais da árvore do Senhor Chaitanya. E vamos ler sobre alguns devotos, e especialmente sobre Nrsimha Brahmachari, que é um grande Vaishnava, que ele conseguiu, na meditação, assim, fazer uma trilha, né, que saía de Kulia, né, até uma vila chamada Kanai Natashala, né, que fica perto de Mayapur, né? E ele, na meditação, ele conseguiu, né, formar assim, uma trilha. Mas aí o Senhor Chaitanya ia para Vrindavana, eu vou dar um pequeno spoiler, né? Mas aí, de repente, a meditação dele parou. Então, ele falou para os devotos: o Senhor Chaitanya não vai mais para Vrindavana, ele vai parar em Kanai Natashala, né? E ninguém acreditou, né? Como é que você sabe isso, né? Porque a meditação dele parou quando o Chaitanya Mahaprabhu chegou em Kanai Natashala, né? E era tão assim real a meditação dele, que ele então afirmou categoricamente, ele só vai chegar até Kanai Natashala, né? Aqui teve uma pequena interrupção aqui, pronto, vamos lá. Então começar aqui, verso 10 verso 26 do capítulo 10 do Adi Lila. Se Sahasa Magrijata Jalite Bhartya Ragavalaya Yana Gupata Karyam. Isso é a continuação, né? Quando ele chegou na casa de Damayanti, né, que era uma devota que cozinhava para o Senhor Chaitanya, e ela com o irmão dela, Raghava Pandita, eles faziam um saquinho, né, que até hoje é famoso como Raghava Jali, né? E vários sacos assim de praçada para o Senhor Chaitanya levar nas viagens, né? Então, Damayanti e Raghava Pandita eram um dos devotos confidenciais do Senhor Chaitanya, né, que cozinhavam constantemente para a praçada, né, para oferecer ao Senhor Chaitanya, né? Então, os alimentos que Damayanti cozinhava para o Senhor Chaitanya, enquanto ele esteve em Puri, eram levados num saco por seu irmão Raghava, sem conhecimento dos outros, que eles faziam isso assim, escondido, né, por baixo do pano. Eu consegui aqui entrar no Instagram, e nós estamos aqui com algumas pessoas que chegaram, né, que é Andréia Botelho, Hare Krishna, Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. E também Matheus Gomes entrou,
Jorrano entrou, Stefânio Weber também entrou, né? Estou a assinar para os três aqui. Isso. Bom fim de semana para todos vocês, né? Então eles faziam esse serviço devocional assim, por baixo do pano, escondido. Ninguém sabia, né? E levavam esses sacos de praçada diretamente para o Sr. Chaitanya, né? Vamos para o verso 27. Paramasa Taha Prabhu Karena Angikara Raghavera Jali Bali Prasidhi Yahara. O Senhor recebia esses alimentos durante o ano inteiro. E esse saco ainda é célebre como Raghavera Jali, o saco de Raghava Pandita, né? O saco de praçada, você vê como assim o serviço íntimo ao Sr. Chaitanya é tão interessante, tão profundo. Ninguém precisa ficar sabendo, né? Se você faz um serviço devocional, né? Pode ser na sua casa ou onde é que você esteja, né? E o Sr. Chaitanya está vendo, né? André Botelho é assíduo, né? Então, isso é interessante, né? Porque às vezes os devotos querem dar um show de serviço devocional para mostrar para todo mundo, né? Olha como eu sou um devoto avançado e tal. Mas a gente vê que durante um ano inteiro, esses dois, né, irmãos, Raghava Pandita e Damayanti, cozinhavam, né, secretamente para o Sr. Chaitanya e levavam a praçada para ele sem ninguém saber, né? Então isso é um serviço mesmo assim interno, né, assim pessoal, né? O Sr. Chaitanya, Krishna está vendo, né? Não precisa ninguém mais ver. Se Krishna está vendo e o Guru está sabendo também, está vendo, já é o suficiente, né? Vamos agora ver o próximo verso, verso 28. Se sabha samagri age kariba vistara yahara shravani bhaktera yahe ashrudhara. Vou descrever o conteúdo do saco de Raghava Pandita mais tarde neste livro. Ao ouvir esta narração, os devotos geralmente choram e lágrimas deslizam de seus olhos. Então a descrição vívida desse Raghavera Jali encontra-se no capítulo 10 da parte de Antialisa de Chaitanya Charitamrita. Então, vamos ver se der tempo, no final da nossa leitura, a gente pode dar uma olhadinha lá no capítulo 10 do Antialila, né? Vamos continuar agora aqui, a gente vai ver esse conteúdo era tão assim opulento e chega a ser comovente, né? E aí os devotos, quando ouvem sobre essa super marra praçada, né? Eles ficam tão assim comovidos que eles choram, né? Pela dedicação desses dois irmãos em cozinhar para o Sr. Chaitanya. Olha como é importante, né? A pessoa que cozinha para Krishna, né? E eles faziam tantas preparações que devotos assim chegam a ficar comovidos quando ouvem isso, né? Então, continuando, verso 29. Pandita Gangadasa. Desculpa, eu não li o. Prabhura Tyanta Priya Pandita Gangadasa Yanhara Smarani Hai Sarva Bandhanasha. Pandita Gangadasa foi o 8º galho. Esses são os principais assim, devotos do Sr. Chaitanya, né? Então, lemos Damayanti, e lemos Raghava Pandita, e agora Pandita Gangadasa. Foi o 8º galho querido de Chaitanya Mahaprabhu. Aquele que se lembra de suas atividades, liberta-se de todo o cativeiro material. Olha, só por lembrar das atividades do devoto puro, né? A pessoa se livra de todo o cativeiro material. Por isso que é importante a pessoa ler o Prabhupada Lilamrita, né? Aqui parou, aqui, não sei porquê, aqui no Instagram, parou. Vou botar de novo, né? Aqui, de repente, eu não sei porquê está acontecendo isso, né? De repente para, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar.
novo. E, poxa vida, que coisa, hein? Agora, bom, não vai ter mais Instagram. E agora não estou conseguindo botar de novo. Não sei por que encerraram. Não tenho a menor ideia por que foi encerrado isso aqui. Bom, não sei por que foi isso. Bom, não vou agora perder tempo com isso não. Vamos lá. Continuar aqui no Facebook. Infelizmente o Instagram encerrou, agora não dá para botar de novo. Vamos agora para o verso número 30. Verso número 30. Vai ler até o 36, hein? Chaitanya Parshada Sri Acharya Purandara Pitakaryan Repale Gauranga Sundara. Assim, eu estava falando que você deve ler o Prabhupada Lilamrita narrando as atividades de Srila Prabhupada, e só por ouvir e ler o Prabhupada Lilamrita a gente pode se libertar do cativeiro material. Então, como é importante, né? E nós tivemos assim, uma misericórdia sem causa de traduzir esses dois livros, né? O Prabhupada Lilamrita e Chaitanya Charitamrita. E eu, nesse período que eu traduzi, foi mais ou menos 1 ano e meio, foi um período muito purificador para mim. Eu fiquei imerso essas duas literaturas transcendentais e me purifiquei bastante, né? Então, essa é a importância de lermos os passatempos, não só dos devotos, não só de Chaitanya Mahaprabhu e de Krishna, mas também dos devotos, né? Por isso que Srimad Bhagavatam significa as belas histórias de Krishna e de seus devotos. E Chaitanya Charitamrita são os passatempos do Sr. Chaitanya e dos seus devotos também, né? Vamos ler agora o verso 30. O nono galho, Sri Acharya Purandara, era um associado constante do Sr. Chaitanya. O Senhor considerava-o como seu pai. Significado: descreve-se no Chaitanya Bhagavata que sempre que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu visitava a casa de Raghava Pandita, também visitava Purandara Acharya, logo após receber um convite. Considera-se que Purandara Acharya é muito afortunado, pois o Senhor costumava saudá-lo, chamando de seu pai e abraçando com muito amor, né? É interessante porque o Senhor Chaitanya Mahaprabhu também chamava Pundarika Vidyanidhi de seu pai, porque Pundarika Vidyanidhi, de acordo com Kavi Karnapur, no Gauraganodesha Dipika, que é um livro muito importante de Kavi Karnapura, se diz que Pundarika Vidyanidhi era o pai, era uma encarnação do pai de Radharani, Vrishabhanu, né? Era a própria encarnação de Vrishabhanu que apareceu na lila do Senhor Chaitanya. Como o Senhor Chaitanya era Radha e Krishna, né? Juntos, em uma só pessoa, então ele chamava Pundarika Vidyanidhi de pai. E agora estamos vendo que ele também chamava Purandara, Acharya Purandara, também chamava de pai, né? Só que agora eu não sei se ele, de repente, podia ser uma encarnação de Nanda Maharaj. Não, mas a encarnação de Nanda Maharaj já era Jagannatha Mishra, né? Agora eu não sei porque ele chamava Purandara Acharya Purandara de pai, né? Porque não diz. Então, verso 31, Damodara Pandita Shaka Premete Prachanda Prabhura Upariyenho Kaila Vakyadanda. O 10º galho da árvore de Chaitanya Mahaprabhu, Damodara Pandita, era tão elevado no amor pelo Senhor Chaitanya que certa vez, sem vacilar, repreendeu o Senhor com palavras ásperas. Esse é um passatempo das gopis, né? As gopis, às vezes, repreendiam Krishna, né? Assim, tão transcendental era assim, a devoção delas por Krishna, né? Tanto Radharani quanto as outras gopis costumavam, de vez em quando, repreender Krishna. E aqui também vemos que Damodara Pandita também tinha esse mesmo passatempo, só que não diz se ele é encarnação de alguma gopi, né? Mas ele também tinha esse passatempo de repreender o próprio Krishna. Quem também teve esse passatempo foi
um dos 6 Goswamis, Raghunatha Das Goswami, né? Que ele oferecia assim, um chapate para a deidade e depois parece que a deidade, num sonho, pediu para ele alguma coisa a mais, eu não me lembro, e ele então repreendeu. Você agora está querendo isso, depois vai querer mais aquilo. Né? Ele repreendeu o Senhor Chaitanya. E vamos ver também que Nityananda também repreendeu o Senhor Chaitanya. Né? Verso 32. Dandakata Kariba Age Vistara Karya Dandetusta Prabhutanre Pataila Nadia. Mais adiante, no Chaitanya Charitamrita, descreverei os detalhes do incidente da repreensão. Ficando muito satisfeito com essa repreensão, o Senhor enviou Damodara Pandita a Navadvipa. Significado de Srila Prabhupada. Damodara Pandita, que outrora era conhecido como Saibya em Vrajadama. Então, Damodara Pandita era Saibya em Vrajadama. Eu não sei quem é Saibya. Se alguém souber aí, se Haridas não souber quem é Saibya em Vrajadama, pode postar aí. Né? Ele costumava levar mensagens do Senhor Chaitanya para Satimata. E, durante o festival de Ratha Yatra, levava mensagens de Satimata para o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então, aí, Haridas, se puder procura aí no Google, né? Quem é esse Saibya, nos passatempos de Vrajadama, que apareceu como Damodara Pandita nos passatempos do Senhor Chaitanya. O verso 33, Tanhara Nuja Shaka Shankara Pandita Prabhupadopadhana Yanranama Vidita. O 11º galho, o irmão mais novo de Damodara Pandita, era conhecido como Shankara Pandita. Ele era famoso como sendo os sapatos do Senhor. Olha, o irmão dele, Shankara Pandita, era a encarnação do sapato de Krishna, imagina. Totalmente transcendental, né? O sapato de Krishna, ele é um ser vivo, uma entidade viva. Aliás, a chácara é uma entidade viva, a massa é uma entidade viva, né? A flor de lótus, né? É uma entidade viva, né? E o disco, né? Também é uma entidade viva, né? Então, todos os pertences do Senhor Krishna são seres vivos, né? E aqui está dizendo que esse Sankara Pandita era uma encarnação do sapato de Krishna. Imagina, ser o sapato de Krishna, você vai estar sempre aos pés de lótus de Krishna, né? Essa é uma posição assim, super, hiper transcendental, né? Como tem aquela oração do Shikshastra, né? Aí Nanda Tanuja Kinkaram Patitanam Vishame Lavam Budo Vishasavapada Pankajan Chitado Lissadishan Vichintaya. Ó filho de Maharajananda, sou seu servo eterno, porém, por algum motivo, caí nesse oceano de nascimentos e mortes. Por favor, me tire desse oceano de mortes e me coloque como um átomo a seus pés de lótus. Né? Então, ser um átomo aos pés de lótus de Krishna, né? Já é transcendental. Imagina ser o sapato de Krishna, onde Krishna está pisando o tempo todo. Né? Essa é uma posição muito exaltada. Né? E vamos então para o verso 34. Sada Shiva Pandita Yara Prabhupada Asha Pratamei Nityanandera Yanga Garevasa. Sada Shiva Pandita, que é o 12º galho, estava sempre ansioso por servir aos pés de lótus do Senhor. Foi uma boa fortuna que, ao vir a Navadvipa, o Senhor Nityananda tenha residido em sua casa. Significado: menciona-se no Chaitanya Bhagavata, Antya Lila, capítulo 9, que Sadashiva Pandita era um devoto puro e que Nityananda Prabhu residiu também em sua casa. Então, todas essas descrições desses Vaishnavas, desses devotos que estão aqui sendo feitos, são todos devotos puros de Krishna. Assim como quando Krishna vem, né, a esse mundo, junto com ele vêm vários associados íntimos, vários
almas eternamente liberadas, né? Como Mãe Yashoda, Nanda Maharaj, as Gopis, né? De Vrindavana, né? São todos Nityasiddhas, né? Da mesma forma como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio, muitos desses Nityasiddhas, né? Desses almas eternamente liberadas e devotos puros também vieram acompanhando ele, né? Krishna nunca está sozinho. Então nós estamos vendo aqui quantos devotos puros vieram quando o Senhor Chaitanya apareceu, né? Aqui na Terra, né? E todos eles muito especiais, né? E alguns deles descrevem no Gaura-Ganodesha de Picar como sendo encarnações dos associados que vieram na Krishna Lila, né? Vamos agora ao verso 35, que na verdade vai ser o último verso que nós vamos ler hoje, falando sobre Sri Nishinrananda. Vamos lá. Shri Nishinra Upasaka Pradyumna Brahmachari Prabhutarana Makaila Nishinrananda Kari. Tradução: o 13º galho era Pradyumna Brahmachari. Uma vez que ele era um adorador do Senhor Nirishinradeva, Sri Chaitanya Mahaprabhu mudou o seu nome para Nirishinrananda Brahmachari. Eu tinha solicitado ao Nishinrananda Prabhu, né, que é o nosso querido discípulo do Chandramukha Swami, né, para ler hoje o Chaitanya Charitamrita, mas ele não pôde, né, só porque está falando sobre esse associado íntimo do Senhor Chaitanya, chamado Nirishinrananda Brahmachari. O nome dele original era Pradyumna Brahmachari, mas porque ele era um devoto assim, firme, fixo de Nishinradeva, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu trocou o nome dele para Nishinrananda Brahmachari. Significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Pradyumna Brahmachari é descrito na Antya-lila, segundo capítulo do Sri Chaitanya Charitamrita. Ele foi um grande devoto do Senhor Chaitanya e ele mudou o seu nome para Nirishinrananda. O Senhor Chaitanya mudou o nome dele para Nirishinrananda. Enquanto vinha da casa de Raghava Pandita, em Panihati, para a casa de Shivananda Sena, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu apareceu no coração de Nishinrananda Brahmachari. Como reconhecimento disto, Nishinrananda Brahmachari costumava aceitar como refeição os alimentos das 3 deidades, a saber, ele adorava Jagannatha Subhadra Baladeva, adorava Nishinradeva e adorava a deidade do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ainda um Chaitanya Mahaprabhu em vida ainda, ele adorava, então era outra pessoa que adorava a deidade de Chaitanya Mahaprabhu quando Chaitanya Mahaprabhu ainda estava presente. A outra foi a esposa do Senhor Chaitanya, né, Vishnupriya. Ela também adorava uma deidade do Senhor Chaitanya que até hoje está lá em Mayapur. Todos podem, quando visitarem a Índia, podem ter o darshana especial da deidade que era adorada por Vishnupriya. E também das sandálias de Chaitanya Mahaprabhu, enormes, né? Acho que era 48 o tamanho, é muito grande, né? As pés de lótus do Senhor Chaitanya. Também tinha mais de 2 metros, né? E então a pessoa pode ter o darshana dessas sandálias do Senhor Chaitanya, que eram adoradas por Vishnupriya, e também da deidade de Chaitanya, que também era adorada por Vishnupriya. E também podemos ver aqui que Nishinrananda Brahmachari também adorava uma deidade de Chaitanya Mahaprabhu. Então, afirma-se isso no Chaitanya Charitamrita, Antya-lila, segundo capítulo, versos 48 a 78. Vamos ler, né? Então, ao ser informado de que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu caminhava em direção a Vrindavana, vindo de Kulia Grama, Nishinrananda mergulhou em meditação e, por meio de suas atividades mentais, construiu uma estrada muito bela de Kulia até Vrindavana. Entretanto, de repente, interrompeu sua meditação e disse aos outros devotos que desta vez o Senhor Chaitanya Mahaprabhu não iria até Vrindavana.
Entretanto, de repente, então, não iria para Vrindavana, mas apenas até um local conhecido como Kanai Natashala. Descreve-se isso na Madhya Lila, primeiro capítulo, versos 155 a 162. Vamos ler também. O Goura Ganodesha Dipika, verso 74, diz que Aveshascha Tatageyo Mishre Pradyumna Samgyake. Chaitanya Mahaprabhu mudou o nome de Pradyumna Mishra ou Pradyumna Brahmachari para Nrsimhananda Brahmachari, pois em seu coração manifestou-se o Senhor Nrsimhadeva. Afirma-se que o Senhor Nrsimhadeva costumava falar com ele pessoalmente. Imagina, esse Nrsimhananda Brahmachari, ele conversava, né, pessoalmente com Nrsimhadeva. Olha só que completamente assim transcendental, né? Nrsimhadeva manifestou-se no coração desse Nrsimhananda Brahmachari, de modo que ele conseguia conversar com o Senhor Nrsimhadeva, né? Muito, muito transcendental, né? Jai, Srila Prabhupada aqui, Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Shakshu Amilitanjena Tasmai Shigura Venama Si Chaitanya Mahapanobistam Staptanjana Bhutale Swayam Rupa Kadama Hem Tadati Swapadantikam. Nasce na mais escura ignorância, todos nascem na mais escura ignorância, e o mestre espiritual abre os nossos olhos com a sorte do conhecimento. Ofereçamos então nossas mais respeitosas reverências a ele, e com Dek Silarupa Goswami, que estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo de Sr. Chaitanya, me dará refúgio aos seus pés de lótus. Vandeham Sri Guru Siltapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavanscha Sirupa Sagrajatam Sahagana Dagunatam Vitam Tam Sajirvam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Vitanscha Anchakalpatarudascha Kripasindu Vaevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnaveva Namo Namaha. Ofereçamos essas mais respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, incluindo os 6 Goswamis de Vrindavana, né? Todos os galhos da árvore do Sr. Chaitanya, Goura Bhakta Vrinda, Adi Goura Bhakta Vrinda, né? Que são cheios de compaixão pelas almas caídas e como árvores dos desejos satisfazem o desejo de suas entidades vivas, especialmente a sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que agraciou todo o planeta com a misericórdia do Sr. Chaitanya e dos santos nomes, né? Namaon Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Samad Bhaktivedanta Swami Itnamine Namaste Saraswadeve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasata Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós vamos passar agora para o Madhya Lila, né? Capítulo 1, versos 155 e 162, que descreve mais detalhes sobre Nrsimhananda Brahmachari, né? Então, está em inglês, né? Tem que passar aqui para o inglês, que não temos o Madhya Lila aqui no Veda Base, capítulo 1, versos 155 vamos lá, a 162, vamos lá. Está aqui. Vamos ver aqui o passatempo de Nrsimhananda Brahmachari. Verso 155. Vrindavana Jabena Prabhu Suni Nrsimhananda Pata Sajailamani Paya Ananda. Quando Nrsimhananda Brahmachari soube que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu iria para Vrindavana, ele ficou muito satisfeito e mentalmente começou a decorar o caminho para lá. Eu ia fazer assim uma compartilhamento de tela, né?
que tem uma imagem, a gravura no Titã de Charitamrita desse caminho, né? Mas não deu tempo. Né? Muita correria, não deu tempo, né? De eu fazer esse compartilhamento de tela. Fica para a próxima vez, né? Então, verso 156, vamos só meditar, imaginar, né? Em nossa meditação, vamos meditar nesse caminho, né? Primeiro, Nityananda Brahmachari contemplou uma larga estrada, iniciando na cidade de Kulia. Ela era cravejada com... Toda essa estrada era cravejada com joias. E o chão dela tinha uma cama de flores sem o caule. Né? Então, todo o leito dessa estrada era florido. No chão, o chão era florido, era todo cheio de flores. Né? E ela era circundada por joias. Imagina que estrada é essa, né? Larga, cheia de flores no solo e, assim, toda ela circundada por joias. Né? Interessante isso aqui, que ele começou na cidade de Kulia. Kulia é a oeste de Navadvipa. Antigamente, Navadvipa era chamada Kulia Grama. Né? Fica do outro lado, a oeste do Ganges. Né? Quando a gente está em Mayapur, a gente atravessa o rio Jalang, a gente chega na cidade de Navadvipa, que fica do outro lado do rio Jalang. Né? E Kulia fica do outro lado do Ganges, né? Do lado oeste, né? Que já não é nada deste. Né? Então, ele começou dessa cidade, né? A partir de Kulia Grama, indo em direção a Vrindavana. Continuando aqui, o verso 157. Patedui Diki Pushpa Bakulera Shreni Madhe Duipache Divya Pushkarini. Ele mentalmente decorou ambos os lados da estrada com flores, com árvores de flores bacula. Ao longo de toda a estrada tinha árvores de flores bacula. Eu não conheço a flor bacula, deve ser muito bonita. Né? E nos intervalos, em ambos os lados, ele colocou lagos com uma assim, bela natureza transcendental. Quer dizer, ao longo da estrada tinha vários lagos. Caso o Sr. Chaitanya Mahaprabhu ficasse suado ou cansado, ele podia se refrescar nesses lagos que tinham uma beleza cênica natural. Né? Vamos meditar também, né? Seguir os passos de Jnananda Brahmachari. Né? Esses lagos tinham... Vocês podem pegar o Madhya Lila, lá tem essa imagem, essa gravura. Né? Esses lagos tinham lugares de banho construídos com joias, e eles eram repletos com flores de lótus desabrochando. Havia vários pássaros gorjeando e a água ela era exatamente como néctar. A água dos lagos era exatamente como néctar. Isso aí chama-se meditação imaginativa. Né? Isso é muito usado, inclusive, na prática do yoga. Né? Quando a pessoa está em Shavasana, né? E o professor de yoga, o instrutor, ele começa a descrever alguma assim, beleza cênica natural. Você está agora num lago com árvores floridas e flores de lótus multicoloridas. A água não é fria nem quente, ela é extremamente agradável. Quer dizer, a pessoa pode sendo elevada a uma meditação imaginativa, né? Usando assim todas essas imagens como uma forma de trazer a pessoa para uma contemplação interna, no modo da bondade. Né? Isso Nityananda fez para o Sr. Chaitanya, meditando, né? Em tudo isso, esse lago com flores de lótus desabrochando, e também com pássaros gorjeando, né? E joias, e os lugares de banho, né? Assim, eram construídos com joias, imagina. É muito comum na Índia, no lugar de banho, ter uma escadinha, né? Que vai até a água, né? Eles fazem uma escadinha que vai até a água. Então, tudo isso é construído com joias, né? E, além disso, a água era como néctar. Imagina que maravilha de estrada, né? Eu acho que se eu fosse nessa estrada, eu não ia querer chegar nunca em lugar nenhum. Eu ia ficar na estrada o tempo todo.
Agora o verso 159 diz o seguinte, Sitala Samirava Redana Gandalana Kanaira Natashala Parianta Laila Bandina. Toda a estrada era sobrecarregada com brisas frescas, muitas brisas frescas, que levavam o aroma de várias flores. E ele carregava, e ele então fez a construção dessa estrada até Canai Natashala. Então é dito que Canai Natashala, eu estava fazendo uma pesquisa, fica mais ou menos a 300 quilômetros a leste de Calcutá. Quer dizer, ele estava indo já bem distante já de Calcutá, 300 quilômetros a leste, né? Já estava já bem distante de Calcutá, indo em direção a Vrindavana, que fica para o lado leste, né? Na verdade, o lado noroeste, né? Da Índia, né? Mais ou menos como se no Brasil Vrindavana fica lá na Índia, mais ou menos como no Brasil fica, digamos, Goiás, ou até um pouco mais acima de Goiás, né? Assim, um pouco mais ao oeste também, um pouco mais acima, como fosse no Brasil, né? A localização na Índia de Vrindavana, né? Então, significado de Srila Prabhupada. Kanai Natashala está a cerca de 200 milhas de Calcutá. 200 milhas é 300 quilômetros, né? Está também bem na linha férrea que vai para leste, né? Essa estação férrea é uma estação ali, chamada Kala Jadhi. E após a pessoa descer nessa estação, ela tem que caminhar cerca de 2 milhas, que são 3 quilômetros, para chegar até Kanai Natashala. Quer dizer, todos esses lugares estão descritos aqui, porque Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur pessoalmente fez questão de visitar todos esses locais, e talvez até mesmo o próprio Srila Prabhupada, né? Então ele sempre descreve, né, como chegar nesses locais, né? Então aqui ele está dizendo, você desce numa estação chamada Talajade, que fica aqui no estado de ferro, que vai para leste, quer dizer, em direção a Delhi, né, a Vrindavana, Delhi, né? Isso fica mais ou menos a 300 quilômetros de Calcutá, e você descendo nessa estação, a pessoa tem que ou caminhar ou pegar uma rickshaw, cerca de 3 quilômetros, vai chegar nessa localidade chamada Kanai Natashala. Sr. Chaitanya parou ali, não continuou. A gente vai ouvir por que ele parou ali, né? E a meditação também do Nishyananda Brahmacharya era tão real, que parou ali também. A estrada que ele construiu não foi mais adiante, né? Tão real que era a meditação dele, né? Continuando, verso 160. Ajamana nahichale na pare bandite pata bandaya nayaya nirishinha aila vishmite. Dentro da mente de Nishyananda Brahmachari, a estrada não pôde continuar a ser construída além de Kanai Natashala. Ele só conseguiu construir a estrada até Kanai Natashala. Ele não pôde compreender por que a construção da estrada não podia ser concluída até Vrindavana, porque tinha parado nessa cidade. E assim ele ficou perplexo, né? Ele assim ficou, por que eu não consigo mais ir além de Kanai Natashala, né? Porque o Sr. Chaitanya parou ali, né? Verso 161. Nischay Karya Karishuna Bhaktagana Ebarana Jabena Prabhu Shri Vrindavana. Com grande certeza, ele então falou para os devotos que o Sr. Chaitanya não iria para Vrindavana dessa vez. Ele era tão confiante na meditação dele, né? Ele provavelmente conhecia o caminho todo até Vrindavana, né? As cidades no caminho e tudo. Mas quando a meditação dele, da estrada que ele estava construindo, parou nesse local chamado Kanai Natashala, ele era tão confiante que ele falou, ele não vai mais para Vrindavana.
Dessa vez ele não vai. Vai ficar só até Canaã da Tachala. Né? Tudo isso porque ele não conseguiu continuar a meditar, né, na construção da estrada de flores né, e árvores, bacula e joias e lagos, né? Parou nesse local chamado Canaã da Tachala. Aqui o Haridas está dizendo que Shaibia era a co-esposa de Abimânio. Ah, então Abimânio era casado com Radharani e Shaibia era a outra esposa, né, de Abimânio. Abimânio era esposo social de Srimati Radharani. Esposo social, gostei da palavra social, né? Só para dar só para dar assim, uma satisfação para a sociedade, né? Saiba era muito ciumenta e compulsiva. Ah, então. Aí é por isso, então, que Damodara Pandita costumava repreender o Sr. Chaitanya, porque essa Saiba devia repreender Krishna também, né? Devia ser uma raça dessa co-esposa de Abhimanyu repreender Krishna, porque ela era muito ciumenta, né? E ela via que Radharani era muito apegada a Krishna. Né? Bom, vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada do verso 161. Essa leitura é muito, muito nectária, né? Muito estática, né? Então, Sri Nishyananda Brahmachari era um grande devoto do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, quando ele ouviu que de Kulia, Sri Chaitanya Mahaprabhu estava indo para Vrindavana, embora ele não tivesse riquezas materiais para construir uma estrada, ele construiu uma estrada dentro da sua mente. E, aliás, uma estrada maravilhosa, né? Acho que nunca vão construir uma estrada como essa, né? Já ele não tinha dinheiro para construir uma estrada. Quando a pessoa não tem dinheiro para adorar Krishna, ela adora Manasa Puja. Ela mentalmente medita, né? Quando ela não tem tempo, né? Quando ela está viajando, ela não tem tempo de adorar, se não tem condição de adorar a deidade, ela pode fazer mentalmente, e Krishna aceita. Prabhupada diz que Krishna, quando é sincero, esse puja mental, Krishna aceita, assim como se fosse um puja mesmo feito externamente, né? Então, como ele não tinha dinheiro para construir uma estrada, ele construiu dentro da sua mente um caminho muito atrativo, ou uma estrada muito atrativa para Chaitanya Mahaprabhu atravessar. Algumas das descrições desse caminho são dadas acima, mas mesmo mentalmente ele não pôde construir a estrada além de Kanai na Tachala. Por mais que ele se esforçasse, ele não conseguiu mais ultrapassar essa cidade. Portanto, ele concluiu que Chaitanya Mahaprabhu não iria para Vrindavana daquela vez. Né? Realmente não foi. Vocês vão ver que realmente ele não foi. Ele parou ali, realmente. Né? Ver como era real a meditação de Nishyananda Brahmachari. Para um devoto puro, é a mesma coisa se ele constrói materialmente um caminho ou constrói dentro da sua mente, ou faz uma adoração mental. Né? Isso é porque a Suprema Personalidade de Deus, Janardana, é Bhava Grahi, ou ele aprecia o sentimento do devoto. Então o devoto tem aquele sentimento por Krishna e Chaitanya, e Krishna no coração, ele aprecia isso e ele aceita aquela oferenda mental, né? Para ele, para Krishna, ou para Sr. Chaitanya, um caminho feito de verdadeiras joias, ou um caminho feito com joias mentais, para ele, para Krishna é igual. É a mesma coisa, né? Quando a gente está viajando, a gente leva, às vezes, a Shalagrama Shila, né? Já fiz isso algumas vezes, né? E no avião, e onde quer que eu estivesse, a gente faz toda o puja mentalmente, né? Oferece a boga e metaliza. E tem até um passatempo, né? De um devoto que estava mentalmente cozinhando para a deidade dele, né? Que ele não tinha condições nesse momento de fazê-lo fisicamente, externamente. E aí, então, na meditação, ele colocou assim, essa parte do dedo aqui, não pode botar a unha não, né? Essa parte do dedo aqui, para ver se o leite já estava uma temperatura boa, estava muito quente.
Mas aí o leite estava muito quente e queimou o dedo dele. E na hora ele saiu da meditação, e quando ele olhou para o dedo estava queimado. Ou seja, era tão real a meditação dele que realmente o dedo dele ficou queimado. Né? Você vê como é que é a força do pensamento. Né? Alguns transcendentalistas, alguns esotéricos, chamam de forma-pensamento. Né? O pensamento pode criar uma forma até, né? Forma-pensamento. Né? E aí, então é tão assim real a meditação do devoto que acaba se materializando, como nesse caso, né? Queimou o dedo do devoto quando ele mentalmente foi ver se estava muito quente o leite. Né? E realmente queimou, fisicamente, né? Se materializou. Né? Então, da mesma forma, Krishna aceitou esse caminho, para ele é o mesmo. Embora sutil, a mente também é matéria. Assim, qualquer caminho, na verdade, qualquer coisa para o serviço do Senhor, quer seja de matéria densa ou matéria sutil, é aceito igualmente pela Suprema Personalidade de Deus. Né? Então nós temos, Krishna diz na Bhagavad Gita, né? Aponalo Vayu Kamano Buderevacha Ahankarai Tyame Bina Prakriti Astada Bhumi Aponalo Vayu Kamano Buderevacha Ahankarai Tyame Bina Prakriti Astada. Aqui ele diz: terra, água, fogo, ar e éter, mente, inteligência e ego, todos fazem parte das minhas energias materiais separadas. São as 8 energias materiais separadas de Krishna. Né? Então, terra, água, fogo, ar e éter, e mente, inteligência e ego também é energia material de Krishna. Então, quando você mentalmente oferece algo a Krishna, é como se estivesse oferecendo fisicamente, ele aceita. Né? Agora, também quando você mentalmente ofende um devoto, ou quando você mentalmente comete atividade pecaminosa, isso também vai para a sua conta. Só que na Kali Yuga é dito que as ofensas mentais estão sendo perdoadas. Chaitanya Mahaprabhu é tão misericordioso que na Kali Yuga ofensas mentais não estão sendo consideradas. Mas na Dwapara Yuga e outras eras, se a pessoa cometesse uma ofensa mental, né, mesmo no mundo celestial é assim, né? Tem alguns passatempos em que Indra percebeu que um devoto estava mentalmente luxurioso para uma Apsara, e ele amaldiçoou esse habitante celestial de voltar para a Terra. Né? Porque ele percebeu que mentalmente ele estava... Porque o mundo celestial, a matéria sutil, ela é mais proeminente do que a matéria densa. Né? Então, Indra pôde ler a mente daquele habitante celestial, e também da Apsara, que também ficou mentalmente luxuriosa, e os dois foram amaldiçoados a vir para a Terra. Né? E agora, se nós aqui se nós formos devotos puros um dia, a gente vai aceitar nossas oferendas mentais, assim como ele aceitava as oferendas mentais de Nityananda Brahmachari. Né? Então, como diz Prabhupada aqui, embora seja sutil, a mente também é matéria. E assim, qualquer caminho, na verdade, qualquer coisa para o serviço do Senhor, quer seja de matéria densa ou matéria sutil, mente, inteligência e ego, isso é aceito igualmente pela Suprema Personalidade de Deus. Né? Ou seja, quando por isso que Krishna diz na Bhagavad Gita, aquele que estuda esse sagrado diálogo está me adorando com a sua inteligência. Né? Quando nós estudamos, lemos as Escrituras, né? Estudamos a Bhagavad Gita, Krishna declara para Arjuna, na Bhagavad Gita, no capítulo 18, todo aquele que estuda esse sagrado diálogo estará me adorando com a sua inteligência, que é outra matéria sutil. Né? Então, se você canta Hari Japa, você ou pode ser mentalmente, pode ser verbalmente, dá no mesmo. Você mentalmente canta Mahamantra, Krishna aceita mas você não pode se desviar, né? Aí na hora por isso que é muito difícil entoar mentalmente, porque a nossa mente é muito inquieta, né? Como Arjuna diz na Bhagavad Gita, é mais difícil de controlar do que o vento, né? Então é muito fácil a mente, se a gente não for muito assim autocontrolado
e muito concentrado, a mente pode, né, se desviar para alguma outra coisa, né? Aí quando a gente está cantando japa verbalmente, às vezes estamos cantando japa verbalmente, mas pensando em alguma outra coisa, né? Por isso que é aconselhado aos devotos cantar verbalmente, porque cantar mentalmente é um estado muito avançado, né? E adorar também externamente, porque adorar mentalmente também é um estado muito avançado, né? E até porque também na Kali Yuga, ao entoarmos auditiva, verbalmente e audível o santo nome, você está ouvindo a sua própria voz, está usando a sua língua no serviço a Krishna, em vez de falar qualquer prajalpa, né? E você está também purificando todos os seres e entidades que estejam perto de você, né? Ao seu redor, né? Por isso que é dito que Haridas Thakura, que é o acharya dos santos nomes, que cantava 300.000 vezes os santos nomes por dia, né? As primeiras 100.000 vezes ele entoava mentalmente. Aí depois, outras 100.000 vezes, ele murmurava baixinho. E a terceira 100.000 vezes, ele cantava alto, bem alto, né? Então, ele primeiro fazia mentalmente, depois murmurava, depois entoava bem alto, né? Como ele é o acharya dos santos nomes, a gente não vai querer imitar e entoar 300.000 nomes por dia, mas alguém pode, né, cantar as 16 voltas, as primeiras, se ela tiver essa condição, né, as primeiras 6 voltas ela canta mentalmente, depois ela murmura as outras 6, e outras 6 ela canta bem alto, aí faz 18 voltas, né? Ela pode também seguir os passos, né? Não imitar, mas seguir os passos de Haridas Thakura, né? Então, continuando aqui o significado, o Senhor aceita a atitude do seu devoto e vê quanto ele está preparado para servi-lo. O devoto tem a liberdade de servir o Senhor, quer de maneira densa, com a matéria densa, quer com a matéria sutil, através do pensamento. E também quando você presta reverência no chão para a deidade ou para Krishna, você está oferecendo o seu ego, né? Que é a matéria mais sutil, né? A colocar a cabeça no chão, o seu falso ego, né? Está sendo também oferecido a Krishna, né? O seu ego, né? Está se colocando como servo eterno de Krishna, né? Jivera Swarupa Roy Nitya Krishnadaya, entidade constitucional da alma é eterno servo de Krishna. Então, é dito no Bhagavatam que aquela pessoa que não quer colocar sua cabeça no chão para Krishna, a sua cabeça é apenas um fardo pesado, né? Como, mesmo estando carregando coroas e elmos, é um fardo pesado, né? Continuando aqui, o ponto importante é que o serviço seja em relação com a suprema personalidade de Deus. Isso é confirmado na Bhagavad Gita. Patram Pushpam, o 9.26, né? Patram Pushpam Palantoyam Domebhakya Prajachati Tadaham Bhatyuparitam Asnami Pratatmanaha. Se a pessoa me oferece com amor e devoção uma folha, uma fruta, uma flor, um copo d'água, eu aceitarei. E o verdadeiro ingrediente é bhakti, devoção. Quer dizer, Krishna está dizendo aqui que não é que ele está aceitando exatamente a folha, a flor e o copo d'água. Isso aí é só uma referência, né? Ele está aceitando a devoção, bhakti. Tanto que no verso fala 3 vezes a palavra bhakti, né? Patran Pushpam Palantoyam me bhakti prayachati tadaham bhakti, fala 2 vezes. Tadaham bhatyuparitam asnami pratatmanaha. Então ele está aceitando o quê? A devoção do devoto, o amor com que ele está oferecendo. Se a pessoa oferece um caminhão de frutas, folhas e assim um caminhão de água para Krishna sem amor e devoção, né, com interesses pessoais, e Krishna não vai aceitar essa oferenda, né? Não que seja um caminhão de frutas, né, assim aquele caminhão pipa de água, né, e assim um caminhão de flores, né? Se a pessoa está sem amor e devoção, Krishna não aceita. Mas uma flor, uma fruta, um copo d'água, com amor e devoção, ele vai aceitar, né? Aqui
está dizendo Haridasa que Shalba era conselheira da líder das Gopis, Chandravali, que era rival de Srimati Radharani. Shalba era muito astuta e perspicaz, vamos ver aqui, com sua inteligência, ela tentava frustrar os encontros, ela tentava frustrar os encontros de Radha e Krishna, para favorecer a sua amiga Chandravali, né, que tinha o grupo das Gopis rivais, né, de Radharani, né, e o grupo das Gopis que eram assim, parceiras de Radharani, né? Então elas tinham uma disputa, né? E Chandravali era a principal rival, né? Então essa Shalba era aliada dela e era uma co-esposa do marido de Radharani, né? Que era Abhimanyu, né? Isso mesmo. Bom, continuando aqui a leitura. Então, isso significa... peraí. O que me oferece com amor e devoção, uma folha, uma fruta, um copo d'água, eu aceitarei. O verdadeiro ingrediente é bhakti, devoção. Devoção pura não é contaminada pelos modos da natureza material. A Haitukia Pratirata, serviço devocional incondicional, sem interesses pessoais, né? Ininterrupto. Ele não pode ser checado por nenhuma condição material. Isso significa que se a pessoa não tem, que ela não tem que ser muito rica para servir a suprema personalidade de Deus. Mesmo o homem mais pobre pode igualmente servir a suprema personalidade de Deus, se ele tem devoção pura. Se não há motivo ulterior, né? Motivo assim, se não há segundas intenções, serviço devocional não pode ser checado por nenhuma condição material, né? Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma fruta, nenhuma flor, nem um copo d'água, ainda assim, se a pessoa for sincera, Krishna aceita, né? No meu caso aqui, eu não sei se Krishna aceita, porque para mim é muito difícil conseguir flor aqui, nesse bairro aqui, a gente não vê flor em nenhum lugar, né? Tem que ir um lugar distante daqui da minha casa para conseguir uma flor. Então eu faço meu puja e eu ofereço a flor mentalmente, falando o mantra Etani, Puspani, mentalizo que estou oferecendo várias flores. Eu não sei se Krishna está aceitando, porque eu não sou um devoto puro, mas pelo menos a minha intenção é boa, né? Porque é muito complicado todo dia conseguir flores, né, para mim, né? Então, mesmo nesse lugar que eu estou dizendo, as flores não são muito boas, nem são muito aromáticas, né? Então, aí eu faço mentalmente, né? Aqui Haridas está dizendo que Haridas Thakur recitava o mantra em Manasika, mental, o Pancho, e murmurando, e Vaikari, canto audível, sim, né? Manasika quer dizer mentalmente, né? O Pancho murmurando, o Pancho mantra, e Vaikari, o canto audível. Isso aí eu dou no meu curso de yoga terapia, e aí eu vejo na parte da mantra terapia, né? Eu falo sobre isso, né? O mantra mental, o mantra murmurando e o Vaikari, o audível, né? Bom, vamos agora ao verso 162, que é o último da descrição, sobre Sinishirananda Brahmachari. Diz o seguinte: Kananira Natasala Haita Shiva Irina Janibe Pachar Kahilo Nishchai Karina. Nishirananda Brahmacharya disse: o Senhor irá só até Kanai Natashala, e então voltará, ele retornará. Todos vocês deverão saber disso mais tarde. Ele está dando um spoiler, né? Vocês saberão disso mais tarde, né? Mas eu agora digo com grande segurança, ele não vai ir além de Kanai Natashala. Olha só, hein? Isso aqui é meditação real, né? Ele falou com segurança. Inclusive, olha só que interessante, Advaita Acharya e Shivananda Sena, todo mundo estava se preparando para viajar para Jagannath Puri, aliás, para Vrindavana, se eu não me engano, para encontrar o Sr. Chaitanya lá, né?
E ele falou, não, para, ele falou, pode ficar aí, ele não vai, ele vai voltar, ele vai só chegar a Canaã Natachara e vai voltar, a 300 quilômetros de Calcutá, né? Ele vai só chegar até lá e depois vai retornar, né? E dito e feito, né? E aí é dito, quando ele chegou em Canaã Natachala, ele percebeu que as pessoas lá estavam muito carentes de consciência de Krishna, que elas não o conheciam ainda, né? Que estavam precisando muito de força espiritual. Aliás, ele ia pregando em todo o caminho sempre, né? Mas especialmente Canaã Natachala, ele viu que havia uma carência, né, de consciência de Krishna. Então ele resolveu parar ali e ficou pregando ali um bom tempo, né? Fazendo assim satsanga, reuniões e assim cantando os santos nomes, e milhares de pessoas acompanhavam ele sempre, né? Nessas suas peregrinações. Aliás, nessa sua peregrinação, ele era acompanhado por milhares de pessoas, né? Então, o que aconteceu? Os devotos ficaram preocupados, né? Porque assim, a peregrinação para Vrindavana, na época, era perigosa, né? Passava pela floresta de Jarikanda, que era uma floresta que tinha tigres, tinha animais selvagens, ferozes, né? E também havia assim os muçulmanos que cobravam impostos, né? E também, assim, espiritualmente falando, essa ida a Vrindavana é uma coisa bem assim introspectiva, né? Você não pode estar assim rodeado de milhares de pessoas, assim, né? Tinha que ser uma coisa, tinha que ser uma caminhada solitária, né? Assim, não podia ser essa caminhada assim com tantos devotos e aquela coisa toda, e que isso iria até inclusive chamar a atenção dos zamíndares, né? Os zamíndares muçulmanos que podiam criar problema, né? Então, o que aconteceu? O Sr. Nityananda foi até Canaã Natachala e tornou-se o guia do Sr. Chaitanya. Ele não falou assim, não vai para Vrindavana mais não. Falando, não, vou ser o seu guia, ele falou, né? E aí, como o Sr. Chaitanya estava em êxtase, né? O Sr. Nityananda assim foi guiando ele, foi voltando com ele, fazendo assim o retorno, né? Como o Sr. Chaitanya é o guru original, né? Então ele até para o Sr. Chaitanya ele guiou até o Sr. Chaitanya. E o Sr. Chaitanya, sendo o irmão dele, né? Sendo próprio, ele é Nityananda, o próprio Balarama, né? O Sr. Chaitanya aceitou, né, ser guiado por Nityananda, né? Assim como o Sr. Chaitanya ouviu as instruções do Sr. Nityananda quando ele disse para o Sr. Chaitanya não matar Jagai Madai, que essa não era a sua missão nessa encarnação, né? Como avatar, Mahavadani avatar, o mais misericórdia dos avatares, ele não tinha essa função de matar os demônios, e sim de liberar o demônio. Então ele pregou para o Sr. Chaitanya, o Sr. Chaitanya acatou, né? E não matou Jagai Madai, né? Da mesma forma ele serviu como guia, só que ao invés de levar Chaitanya para Vrindavana, ele deu uma volta, né? E o Sr. Chaitanya se deixou ludibriar também por Nityananda, né? E chegou até a margem do Ganges. Aí quando chegou na margem do Ganges, o Sr. Chaitanya falou, bem, mas aqui é o Ganges, aqui não estamos indo para Vrindavana, porque em Vrindavana corre Jamuna e não Ganges, né? Então aí o Nityananda falou assim, aqui é o Jamuna, aqui não é o Ganges não, aqui é o Jamuna. E o Sr. Chaitanya sorriu e aceitou, né, o que o Nityananda falou, né? Dando o exemplo de que quando nós falamos, quando o Guru diz que está de noite, está de dia, a gente vê as estrelas. Olha para o céu e vê estrelas. Quando o Guru diz que está de dia, está de noite, o discípulo olha para o céu e vê o sol, né? Da mesma forma, o Sr. Chaitanya, então esse é o Jamuna, né? Porque o Ganga é muito maior que o Jamuna, né? Muito mais largo, né? Aí ele aceitou que ele era o Jamuna e mergulhou, né, no Jamuna, né? E ficou em êxtase lá, mergulhou no Ganges, aliás, pensando que era o Jamuna, né? E aí depois Nityananda conduziu ele até Shantipura, que é perto de Navadvipa, né? E que é onde residia Advaita Acharya,
né? E ali se reencontrou com a Advaitacharya, né? E se reencontrou com todos os devotos da Bengala, né? Inclusive com a mãe Sati. Foi uma ocasião muito comovente em que ela reveu o Sr. Chaitanya depois de ele tomar sannyas, né? Mais magro, assim, mais assim, por causa das austeridades, né? De viagem e tudo. E ela assim, chorou bastante, né? Foi bem comovente esse encontro. E ela pediu para Chaitanya não ficar muito longe. Ele pediu as bênçãos para Mãe Ganga, para ele poder, porque agora a minha missão é espiritual, a minha missão é salvar a humanidade. Então ele pediu permissão a ela para ele viajar pelo mundo, né? E ela então deu essas bênçãos para ele, mas pediu que ele ficasse assim, maior parte do tempo fazendo a sua sede em Jagannatha Puri. Porque Jagannatha Puri é relativamente perto de Bengala, né? Jagannatha Puri fica no estado de Orissa, que faz fronteira com o estado da Bengala, né? É como se fosse, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, é como se, por exemplo, se Bengala fosse Rio de Janeiro e Jagannatha Puri fosse São Paulo. Ao contrário, porque Jagannatha Puri é no litoral, né? E São Paulo não é no litoral, né? Mas só que São Paulo fica ao sul e Rio de Janeiro fica ao norte, mas lá é o contrário, né? Mayapur fica ao norte e Bengala fica ao norte e Jagannatha Puri fica ao sul e fica na beira do mar, né? Mas é perto, né? De trem dá umas 6 horas, é como daqui a São Paulo, né? Então ele concordou em ficar em Jagannatha Puri, fazer o seu quartel-general lá, Jagannatha Puri, né? E dali sair para viajar, né? E quando ele soube depois que ele não estava indo para Vrindavan, ele não ficou irritado, não ficou irado que Nityananda Prabhu enganou ele. Não, ele aceitou ser enganado. Então é dito que Krishna, ele aceita ser enganado pelo devoto puro, que dirá para o Balarama, né? Então, Nityananda enganou ele e depois de volta para Bengala, porque ele queria que primeiro Chaitanya Mahaprabhu entrasse, executasse a sua lila de Audarya Lila, que é a lila da compaixão, da misericórdia, para depois então ele entrar na lila de Vrindavana, que é a coisa mais interna, né? Que é Madhurya Lila, né? Que é a lila mais doce de amor conjugal de Radha e Krishna, né? Então, primeiro a pessoa tem que, na Kali Yuga, né? Primeiro, ele deu um exemplo, primeiro a pessoa tem que entrar em Audarya Lila, que é a lila da compaixão, da pregação para as almas caídas, né? Liberação das almas caídas, misericórdia, para depois então a pessoa entrar na Madhurya Lila, que é uma coisa mais íntima, mais interna. Então, Nityananda queria que quando Chaitanya fosse para Vrindavan, ele fosse sozinho, ou então acompanhado só por como aconteceu, ele depois foi acompanhado por um brahmachari só para Vrindavana e atravessou sozinho a floresta de Jarikanda. Foi na ocasião que os animais dançaram, né? Os tigres e corças e todos dançaram junto com o Sr. Chaitanya, né? Até tem um filme do Sr. Chaitanya que aparece ele andando do lado de um tigre, né? Eu vi o trailer, né? Mas ele foi sozinho para Vrindavan, ele não podia ir para Vrindavan acompanhado por milhares de pessoas, né? Então aí depois dali de Santipura ele retornou então para Jagannatha Puri, onde ele fez sua sede lá. Aqui está dizendo Haridashna que o Senhor disse que os muçulmanos eram conhecidos também como Armades, né? Exatamente. Então, eu vou só agora ler para vocês, antes de encerrar, eu vou ler para vocês o que tinha no saco de Damayanti Iragva Pandita. Vou ver aqui, peraí.
Vamos ver aqui na... Ah, sim, vamos ler. Antes disso, a gente vai ler sobre mais uma, no Anti-Alila, segundo capítulo, verso 48 a 78, que é como foi essa caminhada do Senhor Chaitanya até em direção a Vrindavana, a partir de Kulia, né? Então vamos lá, Anti-Alila, capítulo 2, vamos ver aqui, Anti-Alila, capítulo 2, um instantinho aí, aqui para o inglês, Anti-Alila, capítulo 2, o verso do 48 ao 78. Eu vou ler só a tradução, porque já está bem tarde, né? 9h37. Então, eu vou ler só a tradução para ir um pouco mais rápido. Vamos lá, então. Vamos lá, verso 48. Subitamente, Nityananda chegou, né? E Jagadananda e Shivananda arranjaram um assento para ele, do lado deles. Nityananda, quer dizer, Jagadananda e Shivananda estavam sentados, né? Estavam assim, muito assim, cabisbaixos, pesarosos, porque o Sr. Chaitanya Mahaprabhu disse que viria para Bengala, ali para encontrar com eles, e não veio. Falou que viria assim no mês agora de janeiro, né? Chamado o mês de, assim, sânscrito, o nome do mês, né? Mas assim, ele viria, eles ficaram esperando por um mês. O Sr. Chaitanya não veio. Não, olha esse passatempo, hein? Aí então o Nityananda chegou ali no lugar e perguntou: por que vocês estão tão assim pesarosos? O que aconteceu? Né? Nityananda perguntou: por que vocês parecem estar tão assim pesarosos? Então Shivananda Sena lhe falou: Sri Chaitanya Mahaprabhu prometeu que viria para cá esse mês. E nós preparamos tudo para a chegada dele. E ele não veio. Por que então ele não veio? Eles eram tão confiantes que Nityananda tinha Chaitanya no coração, que eles já perguntaram para Nityananda por que ele não veio. Eles sabiam que Nityananda sabia tudo sobre o Sr. Chaitanya. Ao ouvir isso, Nityananda Brahmachari replicou: por favor, fiquem satisfeitos. Eu asseguro a vocês que o Sr. Chaitanya, eu vou trazer ele aqui dentro de 3 dias. A partir de hoje, dentro de 3 dias, quer dizer, ele era tão íntimo do Sr. Chaitanya que ele falou assim: vou trazer o Sr. Chaitanya para chegar aqui dentro de 3 dias. Não fiquem pesarosos. Né? Aí ele continuou falando. Shivananda e Jagadananda conheciam a influência de Nityananda Brahmachari e o amor que ele tinha pelo Sr. Chaitanya. Portanto, eles agora se sentiram seguros de que ele certamente conseguiria trazer Sri Chaitanya Mahaprabhu em 3 dias. Né? Quer dizer, ele ficava um mês esperando, Chaitanya não apareceu, né? Então o Nityananda falou que ia trazer Chaitanya Mahaprabhu em 3 dias. Vamos ver aqui. O verdadeiro nome de Nityananda era Pradyumna Brahmachari. O nome de Nityananda foi dado para ele pelo próprio Sr. Gorasundara. Após meditar por 2 dias, como é que ele ia trazer o Sr. Chaitanya? Ele ia ligar para ele, mandar um WhatsApp, mandar a passagem? Não, ele foi meditar. Ou seja, ele ia trazer o Sr. Chaitanya por meditação, não ia ser, eu vou mandar uma passagem de avião para ele chegar aqui, eu vou mandar uma passagem de trem, eu vou mandar um WhatsApp para ele, não. Vou chegar em 3 dias, então durante 2 dias ele ficou meditando. Né? Então ele falou para Shivananda Sena: eu já estou trazendo Shri Chaitanya Mahaprabhu para a vila
conhecida como Panihati. Quer dizer, na meditação, Chaitanya já estava na vila Panihati, que é uma vila que já é perto de Mayapur. Né? Amanhã, de tarde, ele chegará na casa de vocês. Portanto, por favor, traga todos os tipos de ingredientes para cozinhar, que eu vou pessoalmente cozinhar e oferecer para ele comida. Quer dizer, já mandou Shivananda ir comprar e conseguir boga, né? Porque ele já ia cozinhar, porque ele já na meditação dele, Chaitanya já estava em Panihati, que é uma vila próxima a Mayapur. Né? Já mandou então, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, mas tinha poder mental, né, dos devotos. Né? Então Shivananda, confiante no que ele disse, ele falou assim, não, cadê? Prova aí, me mostra aí a mensagem. Não, ele foi diretamente conseguir a boga. Né? Dessa maneira, aí a Nityananda continuou falando, dessa maneira eu vou trazer ele aqui muito rápido. Fiquem certos do que eu estou falando, a verdade. Não tenham dúvida. Ele era tão seguro da meditação dele que ele falou, fiquem seguros que estou falando a verdade. Não tenham dúvida. Ele vai chegar aqui amanhã de tarde. Né? Ele não recebeu nenhuma mensagem sobre isso. Mas ele falou, pode ir lá quando conseguir a boga. Tragam todos os ingredientes muito rápido, pois eu quero começar a cozinhar imediatamente. Por favor, façam o que eu estou dizendo. Nityananda Brahmachari disse para Shivananda. Shivananda ele é um grihasta, ele é abastado, né? Então, por isso que Nityananda sabia, era um Brahmachari, não tinha recurso, mas sabia que Shivananda tinha condição de trazer bastante boga, né? Então ele disse para Shivananda, por favor, traga todo tipo de ingredientes para cozinhar, que eu quiser. E assim Shivananda Sena imediatamente trouxe tudo que Nityananda pediu. Né? Ou seja, trouxe todos os ingredientes que Nityananda tinha pedido. Começando bem cedo de manhã, Nityananda Brahmachari, bem cedinho, cedo, começou a cozinhar muitas variedades de preparações, incluindo vegetais, bolos, arroz doce e todas as preparações. Depois que terminou de cozinhar tudo, ele trouxe 3 potes separados, um para Jagannatha, um para o Sri Chaitanya Mahaprabhu e o outro para Nishinradeva, né? Que eram as 3 deidades que ele adorava. Né? Ele também ofereceu separadamente, né? Um para Nishinradeva, outro para Chaitanya, outro para Jagannatha. E Nishinradeva era o Istadeva dele, a deidade principal. E assim ele dividiu toda a comida nos 3 oferendas. E então, fora do templo, ele começou a meditar no Senhor. Então ele ofereceu, saiu do templo e de lá de fora começou a meditar no Senhor. E na sua meditação ele viu Sri Chaitanya Mahaprabhu rapidamente chegando, se sentando e comendo todas as 3 oferendas e não deixando nenhum resto. Comeu tudo. Eu estou lembrando de um passatempo do Haridashna, que ele, aqui no Templo da Glória, não sei se você se lembra disso, que ele entrou no altar, fez uma oferenda, e quando ele voltou, os pratos estavam vazios. E ele saiu com os olhos arregalados. Ele comeu, a deidade comeu tudo, né? E aí todo mundo ficou assim, uau, ele entrou no altar, ofereceu, os pratos ficaram vazios. Só que depois descobriram que era um mendigo que entrava no altar escondido e pegou toda a oferenda e virou ele comendo lá de fora. A raridade deve lembrar disso, né? Com certeza, né? Mas no começo ele ficou com os olhos arregalados. Olha,
eu ofereci, quando eu voltei, os pratos estavam vazios. Né? Gorenitai Nataraj e Jagannatha Babadev comeram tudo. Mas aconteceu isso na meditação aqui de Nityananda, né? Os pratos estavam vazios. Né? Chaitanya comeu toda a oferenda que era para ele, toda a oferenda que era para Nishinadeva e toda a oferenda que era para Jagannatha. Pradyumna Brahmachari, que é Nishinananda, né? Ficou assim arrebatado com êxtase transcendental ao ver Chaitanya Mahaprabhu comendo tudo. Assim lágrimas fluíram de seus olhos. Não obstante, ele expressou assim ele ficou meio assim abalado. E ele disse: ai de mim, meu querido Senhor, o que você está fazendo? Você comeu toda a comida. Meu querido Senhor, comestes o prato de Jagannatha e, portanto, eu não tenho nenhuma objeção a você comer a oferenda dele. Mas por que você também tocou na oferenda do Senhor Nishinadeva? Porque Nishinadeva era o Istadeva dele, a deidade principal que ele adorava, né? Mas Chaitanya Mahaprabhu também comeu, né? Eu acho que Nishinadeva não pode comer nada hoje e, portanto, ele está jejuando. Se o mestre jejua, como pode o servo sobreviver? Se o amo jejua, como pode o servo sobreviver? Embora Nishina Brahmachari sentiu júbilo dentro de seu coração ao ver Chaitanya Mahaprabhu comendo tudo, em prol do Senhor Nishinadeva, ele expressou externamente desapontamento. Por um lado, ele ficou em êxtase, porque Chaitanya Mahaprabhu comeu tudo, mas por outro, externamente ficou desapontado, porque o Senhor Nishinadeva ficou sem a oferenda dele. Né? Chaitanya Mahaprabhu é a suprema personalidade de Deus mesmo. Portanto, não há diferença entre ele, o Senhor Jagannatha e o Senhor Nishinadeva. É a mesma personalidade, né? Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor Jagannatha e Nishinadeva são as mesmas personalidades. Então, Nishinananda Brahmachari ficou profundamente ávido para compreender esse fato. E, portanto, Chaitanya Mahaprabhu revelou a ele pela sua demonstração prática. Quer dizer, ele queria muito saber que Chaitanya era o próprio Nishinadeva. E agora, pela demonstração prática do Sr. Chaitanya, ele ficou sabendo que o Sr. Chaitanya e Nishinadeva eram a mesma pessoa. Após comer todas as oferendas, Chaitanya Mahaprabhu partiu para Panihati. Portanto, ele ficou imensamente satisfeito ao ver as diferentes variedades de vegetais preparados na casa de Raghava Pandita. A Shivananda Sena disse para Nishinananda Brahmachari: por que você está se expressando assim, está descontente? Nishinananda replicou: veja só o comportamento do seu senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ele sozinho comeu as oferendas das três deidades. Por causa disso, tanto Jagannatha quanto Nishinadeva permaneceram jejuando. Quando Shivananda Sena ouviu isso, essa afirmação, ele não ficou certo se Nishinananda Brahmachari estava falando daquela maneira por causa do amor estático ou porque isso foi realmente um fato. Quando Shivananda Sena foi assim, estava assim perplexo, Nishinananda Brahmachari disse para ele: traga mais boga, deixe-me cozinhar de novo para o Senhor Nishinadeva. e Shivananda Sena foi, né? Então Shivananda Sena novamente trouxe todos os ingredientes de novo, com os quais cozinhou, e Pradyumna Brahmachari novamente
ofereceu para o Senhor Nishinadeva, do alimento que ele cozinhou. Aí no ano seguinte, Shivananda foi para Jagannatha Puri com todos os outros devotos, e ao ver os pés de lótus, e para ver os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Certo dia, na presença de todos os devotos, o Senhor levantou esses tópicos a respeito de Nishyananda Brahmachari e louvou as suas qualidades transcendentais. Naquela ocasião, o Senhor disse: no ano passado, no mês de Pausha, o mês de Pausha, janeiro, dezembro, quando Nishyananda me deu variedades de doces e legumes para comer, eles foram tão bons que eu senti que nunca tinha comido preparações tão boas na minha vida. Ou seja, ele confirmou, um ano depois, né, que ele tinha realmente ido até lá e tinha comido, né, todas as preparações que Nishyananda tinha feito. Né. Ao ouvir isso, todos os devotos ficaram chocados de espanto. E Shivananda ficou confiante que o incidente realmente foi verdade e aconteceu. Porque, na verdade, tudo tinha sido feito mentalmente por Nishyananda. Né? Então, Shivananda sempre ficou em dúvida se realmente Chaitanya foi lá ou não. Né? Se era apenas um êxtase, né, de Nishyananda. Mas, um ano depois, Chaitanya confirmou que tinha ido lá e tinha comido todas as preparações. Dessa maneira, Chaitanya Mahaprabhu costumava comer no templo de Satimata todos os dias e também visitava a casa de Srivastava Thakura quando o Kirtan era realizado. Quer dizer, ele vinha de forma transcendental de Jagannatha Puri e aceitava as oferendas de Satimata e também participava do Kirtan com o Shivananda Sena. Bom, gente, eu não vou continuar agora, que já são 9h53, eu comecei também 8h30, né? Então temos 1h23 de aula, né? Que não foi bem uma aula, foi uma leitura, né? Então eu não vou ler agora sobre as preparações de Raghava Pandita e Damayanti, senão vamos ficar até depois das 10 horas da manhã, né? E acho que vocês devem ter outros compromissos, embora seja domingo, né? Mas tem algumas outras atividades, né? Então eu vou encerrar agora ao vivo. Agradeço a presença de todos. Só queria saber se tem alguma dúvida aqui, algum comentário, alguma pergunta. Deixa eu ver. Hare Krishna, Osha Shri, prestando reverências. Jaya Satinanda, Haribo, Jaya Satinanda, né? Hare Krishna, Mataji, tudo bem? Aqui temos Haridar falando sobre Shalbya, Bhatinval, Hare Krishna, e já vi o Sérgio, o Sanatana aqui. Tudo bem, não teve perguntas, então vamos encerrar agora. Haribo, todas glórias, Sisi Guru e Goranga, Haribo, Jai.